Olá, a gente vai continuar as aulas sobre a parábola do bambu e hoje a gente vai unir duas aulas, né? A sétima, que é o bambu é flexível, e a nona, que é o bambu é resistente às adversidades. Eu decidi juntar porque os temas são muito parecidos e eles unidos parecem dar um bom sentido. O bambu, ele, por ser flexível, ele resiste às adversidades, né? Quando o vento sopra, ele se curva, ele não enfrenta, né? Ele se curva e diminui a área de impacto do vento, e isso faz com que ele resista mais, né? Diferente de uma árvore normal que é rígida quando o vento bate, né? Então, se o vento for forte, ele vai inclinar até o chão, mas se o vento for fraco, ele vai só dar uma pequena inclinação. Outra adversidade que o bambu enfrenta é o fornecimento de água, pois geralmente o bambu ele cresce perto de fontes de água, né? Que essas fontes nem sempre o ano todo elas fornecem água para o bambu. Então o bambu ele é preparado para o tempo de seca, para o tempo onde ele não tem o fornecimento de água, para permanecer vivo e firme. Na nossa vida também acontece assim, né? A gente precisa se adaptar a diferentes situações, se curvar diante de Deus, com fé que Ele vai nos ajudar a passar por tudo e sair por todas as situações vitoriosas. Nossas vidas, elas parecem ter estações, né? Assim como o clima durante o ano, a gente passa por fases calorosas e secas como o verão, ou temperaturas agradáveis como o florescer da primavera. Mas em todas essas fases a gente pode passar se curvando diante de Deus e recebendo dele tudo que a gente precisa para resistir. Todo homem, toda mulher de Deus vai passar por dificuldades, né? Essas dificuldades nos humilham, essas dificuldades revelam nosso coração, e essas dificuldades nos revelam também quem é Deus, o seu amor, o seu poder, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Se a nossa vida fosse idealmente perfeita, jamais conheceríamos a Deus com profundidade. Vamos ler Deuteronômio 8. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu, com juramento, aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se desgastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, o está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, e romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer os seus mandamentos, as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Não esqueçam que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata, e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná,
que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Mas, se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos, por não obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Essa escritura, ela é a fala de Moisés para o povo de Israel, pouco depois que ele entregou os 10 mandamentos, e ele passa para o povo de Israel a questão da obediência, de se lembrar que foi Deus que os tirou do Egito, de se lembrar que Deus humilhou o povo durante os 40 anos para mostrar que o poder vem dele, o sustento vem de Deus. Ele sustentou por meio do maná, que era um pão que caía do céu, algo muito além do que todos eles já conheciam naquela época, e até hoje a gente nunca viu, né? Pão cair do céu. Isso mostra o poder dele. Deus também tirou água da rocha, então Deus sustentou, né? Deus disciplinou o povo para saber o que havia no coração deles, se eles realmente iriam obedecer, né? E a Escritura nos leva a obedecer os mandamentos, a ter temor, a ter reverência diante de Deus, a confiar que Ele está nos levando para uma terra boa, onde não vai faltar nada para a gente. Ele fala que depois de ter comido e ter sido satisfeito, depois de prosperar, que o povo não se esquecesse de Deus, né? E que a gente não se esqueça de Deus nos tempos onde a tempestade passou, nos tempos bons, mas que a gente continue confiando e dependendo de Deus, agradecendo a Deus por cada coisa. A gente ter realmente esse cuidado de não se esquecer do Senhor, né? Não se esquecer que foi Ele quem nos deu tudo, que o nosso coração não fique orgulhoso, pois Ele nos deu a capacidade, a força para superar cada desafio, para trabalhar, para juntar riqueza. Deus confirma a aliança dele em nossas vidas. Então, realmente a gente, sendo humilde diante de Deus, seremos exaltados, mas se formos orgulhosos e abandonarmos a Deus, realmente seremos humilhados. Foi assim no povo de Israel, quando ele enfrentou 40 anos no deserto. Foi assim na vida de Davi, desde que foi ungido até muitos anos depois, quando ele assumiu o trono de Israel. Foi assim na vida de Jesus, desde o batismo até a ressurreição. Foi assim na vida de Paulo, desde o caminho de Damasco até o fim da sua vida nessa terra. E tem sido assim com você, se você tem realmente caminhado com Deus. Todos os exemplos do passado, eles foram humildes, eles se prostraram diante de Deus, eles reconheceram que só Deus podia ajudar, fizeram de Deus a sua força, e Deus, por meio da fraqueza deles, mostrou o seu poder, mostra o seu poder hoje para nós, como Deus sustenta aqueles que buscam ajuda em Deus. Mas também temos maus exemplos na Bíblia, né? Como a parte do povo de Israel que adorou os outros deuses e não entrou na terra prometida. O caso de Eli, o sacerdote Eli, que foi covarde diante da desobediência dos seus filhos. Foi o caso de Saul, que era rebelde e desobediente a Deus. E também espero que não seja o seu caso, pelo contrário, que você realmente se curve diante de Deus, dependa dele, entenda que só Ele pode te capacitar a passar pelas dificuldades, pelas provações, pelas tentações, não sendo orgulhoso ou mente fechada, mas tendo realmente uma fé reverente, um temor diante de Deus, entendendo que Ele perdoa, que Ele capacita, que Ele transforma e pode nos ajudar a passar por qualquer situação. Realmente, para Deus, não há um caso perdido. Precisamos ser como crianças, na pureza do coração, na dependência do Pai, humildes, a reconhecer que a gente não pode fazer nada sem Deus, e também a gente não ter vergonha, né, de se curvar até o chão, realmente da gente se prostrar diante de Deus e pedir ajuda, mostrar nossas fraquezas para Deus, mostrar nossas fraquezas para as pessoas, sermos vulneráveis
Deus é glorificado por meio das nossas fraquezas. Também as nossas fraquezas animam as pessoas ao redor, pois elas veem que nós somos de carne e osso como elas e que é o poder de Deus que nos sustenta, não é a nossa capacidade, não é porque a gente é melhor do que elas, mas é porque Deus age em nossas vidas. Deus, ele sustenta o universo na sua imensidão, Deus sustenta o nosso corpo e o funcionamento complexo de todas as nossas células, todos os nossos órgãos. Deus sustenta tudo, e quando a gente lembra disso, que Deus sustenta tudo, isso nos traz paz em meio às dificuldades, nos traz alegria, pois Deus tem o controle de cada coisa, né? E a gente pode confiar, né? A gente nessa vida não vai ter uma vida perfeita, a gente não vive no jardim do Éden, a gente vive realmente no deserto, e é Deus quem nos trouxe a esse deserto, e Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos matriculou, e Ele nos ajuda a passar por cada prova, e Ele vai estar lá na nossa formatura, e segurando na mão dele a gente não vai ser abalado, né? Assim como um bambu, a gente realmente deve se curvar diante da tempestade, se curvar diante de Deus e buscar ajuda. E um dia a tempestade passa, o bambu volta à posição. Da mesma forma na nossa vida, as tempestades passam e Deus vai nos colocar de pé, vai nos colocar ereto. Diferente das outras árvores que são rígidas, elas quando se curvam, elas caem e não voltam mais à sua posição. O bambu, por ser flexível, ele se prostra, mas também ele se levanta, e a gente pode confiar que Deus vai nos levantar, Ele vai nos sustentar. Mas se a gente tiver uma postura arrogante e desobediente diante de Deus, realmente cairemos para a glória de Deus. Mas se formos humildes diante de Deus e nos prostrarmos, pedindo ajuda a Ele, Ele vai nos levantar para glorificar o Seu nome. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e que o nome dEle seja glorificado.